Jericó e o milagre. A Bíblia diz que Jesus esteve lá em Cafarnaum e o milagre. A Bíblia diz que Jesus Cristo esteve lá em Genezaré e o milagre. Jesus esteve lá em Tiberíades e o milagre. Levanta a mão direita que eu vou profetizar na tua vida aqui hoje. Só que crê, levante, pode levantar bem alto. O mesmo Jesus Cristo já está passando aqui nesta noite, nessa festa, nessa confraternização, e está dizendo: hoje é a noite do teu milagre. Hoje é a noite do teu milagre. Tem pessoas que não estão crendo ainda, tem pessoas que não estão acreditando ainda, e há pessoas, irmão Osvaldo, que necessitam, que estão precisando de milagre. Sabe o que o Senhor está dizendo esta noite? Do jeito que está, não fica. Hoje é a noite do teu milagre. Hoje é a noite do teu milagre. Só quem acredita, levanta a mão para o céu, enche esse lugar de glória, porque hoje tem milagre. Feche seus olhos por um minuto. Eu já vou entrar na minha mensagem desta noite, mas eu preciso fazer o que Deus está colocando no meu coração. Sabe o que o Senhor está dizendo? Enquanto vocês estão aqui abrindo a boca, glorificando, exaltando o nome do Senhor, tem milagre acontecendo aqui neste lugar. Enquanto vocês adoram o Senhor, tem milagre acontecendo aqui hoje. Se você acredita que você hoje vai levar o teu milagre, então vou deixar você adorar. Depois eu continuo a mensagem. Aleluia. Hoje tem milagre. Hoje tem milagre. Aonde Jesus Cristo está, tem que haver milagre. Aonde Jesus Cristo está, a mudança tem que acontecer. Aonde Jesus Cristo está, a alegria tem que voltar. Aonde Jesus está, algo de diferente tem que acontecer. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que veio até este lugar fraco, até agora não orou, até agora não sentiu a presença de Deus. Mas se prepare, porque Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. Ele está te tocando, Ele está do teu lado. Ele está dizendo: hoje você vai levar o teu milagre. Hoje o milagre vai acontecer. Só quem crê, receba, pega o teu milagre. Jesus está aqui. Aproveita a oportunidade e receba o teu milagre. E o texto que lemos, a Bíblia diz que estava enfermo um certo Lázaro de Betânia. Jesus Cristo amava Lázaro, assim como ele também gostava das suas irmãs Marta e Maria. Mas o texto diz, irmão Pinheiro, que quando Lázaro estava enfermo, doente, Jesus, o seu amigo, não estava ali presente. Há quem diga que Jesus Cristo estava aonde ele tinha recebido o batismo, nas margens do Jordão. Mas aonde Jesus estava, mandaram-lhe que um mensageiro fosse até o mestre dizer que o Lázaro, que ele ama, estava à beira da morte. E quando Jesus Cristo recebe a notícia, ele diz ao mensageiro: avisa a família de Lázaro que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Avisa a família, as irmãs de Lázaro, que a enfermidade é para a glória de Deus. Falei, meu amigo, procurando entender. Mas como é que Jesus Cristo recebe a notícia que o seu amigo estava doente e enfermo? E Jesus responde dizendo: avisa a família que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Deus estava criando aquela circunstância na aldeia de Betânia, para Jesus voltar até aquele lugar, para que o povo reconhecesse que ele era filho de Deus.
que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. Mas é para a glória. Levanta a mão direita que eu vou profetizar na tua vida. Só que crê, só que crê. Sabe o que, é que o Senhor está dizendo aqui nesta noite? Que o teu problema, essa dificuldade que você está passando, isso tudo que você está vivendo, é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, logo logo vai acabar. Se é para a glória de Deus, logo logo vai ter fim. O Senhor está dizendo: o teu problema, a tua dificuldade é para a glória de Deus. Descansa e deixa Deus trabalhar. Se é para a glória de Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só quem acredita, abre a tua boca, glorifica Ele, porque é para a glória dele. Aleluia. Diga para o seu irmão o teu problema. Diga para ele: o teu problema, a tua dificuldade é para a glória de Deus. O Senhor não se esqueceu de você. As coisas não acontecem no teu tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Não se precipite, porque o Senhor está dizendo que é para a glória dele. Depois de 2 dias, ou de alguns dias, Jesus ele diz aos discípulos que ele vai voltar a Betânia. E quando ele diz aos discípulos que ele vai voltar a Betânia, os discípulos disseram: mestre, ainda agora nós saímos de lá, porque os judeus estavam procurando nos apedrejar. Mas os discípulos não entendiam que Jesus estava indo ali, porque Deus já tinha criado a circunstância. Lázaro já estava morto. Aí ele disse: nós iremos voltar a Judéia, porque Lázaro, meu amigo, está dormindo, e vou lá despertá-lo do sono. Segura a mão do irmão da direita ou da esquerda e diga para ele: Jesus vai vir. Não, você não entendeu, perdeu de não, glória. Diga para ele: Jesus vai vir. E quando ele chegar, tudo vai voltar a ser o que era antes. Quando Jesus chegar, ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Diga para ele: você não pode nem estar sentindo, mas Jesus vai vir. Jesus vai vir. Jesus vai vir para trazer o milagre. Jesus vai vir. Só quem crê no que eu estou lhe dizendo, então levanta a mão e recebe esta palavra, porque ele vai vir. Jesus vai vir. E quando Jesus diz ao discípulo: o dia é 12 horas, e quem anda de dia não tropeça, porque verão a luz desse mundo. E quem é de luz, quem tem luz e anda de noite, clareia, porque também verão a luz desse mundo. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo está indo para Betânia, para a Judéia, Marta e Maria estavam dentro de casa, sendo consolada pelos judeus. A Bíblia diz que quando foram avisar elas que Jesus estava se aproximando, que Jesus estava vindo, a primeira que quebra a tradição dos judeus e vai ao encontro de Jesus é Marta. A Bíblia diz que quando Marta ela vai ao encontro de Jesus, ela disse: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí ela disse: mas agora eu sei que o que tu pedires a Deus, Ele te concederá. Aí eu posso ver Jesus dizendo: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar, mas vai ser naquele grande dia. Aleluia. Aí Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, além que esteja morto, viverá. Queridos, quando Jesus disse para Marta: Marta, eu sou, observe que ele não apresentou seu nome. Marta, sou eu, Jesus? Não. Ele disse: Marta, eu sou. Sabe por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Quando ele disse eu sou, é porque ele tem o controle de tudo. Quando ele disse eu sou, é porque tudo ele pode fazer. E nesta noite ele está dizendo para o teu problema, para a tua dificuldade: eu sou maior do que o teu problema, eu sou maior do que a tua dificuldade. Se você acredita que o eu sou estará aqui nesta noite, então levanta a mão para o céu e adore a ele, porque ele está dizendo: eu sou maior do que a tua dificuldade. Eu estava lendo a versão original desse texto. Depois que Jesus termina de conversar com Marta, ele manda chamar Maria. Aonde estava? E Maria estava em casa sendo consolada pelos judeus. E quando ela vai ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que Maria se achou em Jô. O texto diz que Maria se achou em Jô. E quando ela se ajoelha aos pés de Jesus, é sinal de adoração. Ela primeiro adora, e depois que ela adora, ela diz: mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria. Queridos, há uma grande diferença de Marta para Maria. Mas pregador, qual é essa diferença? Quando Marta vai ao encontro de Jesus, e quando ela diz: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela estava dizendo: Jesus, quando o filho da viúva de Naim morreu, só chegou em tempo. Quando a filha de Jairo morreu, só chegou em tempo. Mas meu irmão, que era teu amigo, morreu, o senhor chegou atrasado. Ela reclama, soma, se espelha. Mas eu prefiro que Jesus chegue atrasado, mas que ele venha. Eu prefiro que Jesus chegue atrasado, mas que ele venha. Mas Marta não, Maria não. Maria, quando ela vai ao encontro de Jesus, ela se ajoelha e adora. Maria